Muito bom dia. Eu sou o Roberto Reg, tenho o privilégio hoje de estar aqui ao lado do deputado Giovanni Cherini, neste 19 de junho de 2022, para inaugurar aquilo que vai ser uma série de podcasts, onde ele vai poder se apresentar, se comunicar, falar um pouquinho da vida dele. Ele que é o pai da Giovana, o pai da Yasmin, tem 4 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal, e, e agora buscando aí um novo caminho aí para seguir a sua caminhada política. Deputado, muito bem-vindo ao podcast. E a gente olhando a sua trajetória política, eu lembro muito bem do seu discurso na posse da Assembleia Legislativa, como presidente da Assembleia Legislativa, e até a Rosana Oliveira destacou uma frase que tinha sido caminhoneiro, é verdade? O senhor foi caminhoneiro já na vida? Pois é um prazer enorme nós estarmos aqui juntos nessa grande caminhada. Eu que sou cooperativista, sou um deputado holístico, trabalho nessa grande missão e eu leio muito e hoje estava vendo algumas leituras aí daquele conselheiro inglês Benjamin Disraeli, que ele disse: enquanto os maus prosperam, os bons ficam em casa. E a gente precisa entender esse pensamento. E foi em função disso que eu deixei o caminho de caminhoneiro, porque meu pai queria muito que eu fosse político, que eu fosse caminhoneiro, porque ele gostava muito de caminhão, a ponto que ele um dia me disse assim: olha, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar uma carreta, né, uma carreta só o cavalinho, que é sem a carroceria, e vou viajar. Ele disse: mas fazer o quê? Eu disse, mas para fazer o quê, pai? Não, porque eu vou viajar e o dia que terminar o dinheiro eu paro. Então, na realidade, ele sempre contou muita história. Quando chegava um político em Soledade, ele me levava para a cidade, a 25 quilômetros da cidade, né? Que é o Mormaço hoje, que era distrito de Soledade. Me levava para a cidade para conhecer o político, porque ele queria que eu fosse igual àquele que ele apresentava. Claro, sempre muito vinculado ao Brizola, e que hoje nós estamos numa outra linha política. Mas essa história toda, Beto, é uma história que registra o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, o sentido de hierarquia que a gente aprendeu, a ética, que eu sempre digo que ética é diferente de cosmética, né? A ética é aquilo que está dentro de ti e a cosmética é aquilo que está fora de ti. Então, é em nome da ética que nós temos que fazer a política do bem, né, Beto? Esse é o nosso caminho. E aquela história, deputado, sempre sonhou um dia em conquistar a Soledade. Eu já vi, já deputado estadual, federal, foi presidente de um partido, coordenador da bancada gaúcha, mas lá na tenra idade, como agricultor, lá na enxadinha, olhava para a Torre de Soledade. Como é que é essa história de estar capinando ali, olhar a Torre de Soledade, Sabe da que, igreja de Soledade? sabe que quando o sol era bem limpo, o céu estava bem limpo, numa das coxilhas lá da nossa terra, no interior, a gente enxergava a torre da igreja, né? Até depois tinha uma brincadeira que dizia que media-se o tamanho da ignorância da população pelo tamanho da torre da igreja. Mas era uma torre bem grande e a gente lá de fora olhava e eu dizia assim: um dia eu quero conquistar essa cidade. E é claro que Deus foi muito generoso e nós conseguimos conquistar a nossa cidade, mesmo não sendo prefeito, porque concorri em 92 e não me elegi, mas consegui conquistar a Soledade, o Rio Grande, o Brasil, e hoje ocupar uma posição de líder da bancada gaúcha, vice-líder do governo na Câmara Federal e estar hoje representando o Rio Grande do Sul lá em Brasília. Mas antes de. Claro que a conquista de Soledade passava muito por isso, né?
um avanço no campo político. Mas antes disso, o seu início, na verdade, saindo da lavoura, da roça, acompanhando teu pai, foi para a escola agrícola. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi na escola agrícola? Pois é, eu estudava em Soledade, na periferia da cidade, chamado Fundo Quente, e nós vendia leite na beira da estrada. Tinha 2 vacas Jersey, com a minha avó, morava com a minha nona, e vendia leite e nó de pinho na beira da estrada. E eu estudava ali no colégio Eurípides da Costa, depois no ginásio São José em Soledade. E aí tinha um primo meu, que a minha avó sempre tinha como aqueles exemplos, né? Porque a família italiana, ela sempre acha que o melhor é o filho do outro, não o filho que está ali dentro da casa dele. Então a minha avó sempre dizia assim, porque o fulano, aquele guri é um exemplo e tu é uma coisa de nada, tu não vai ser nada na vida, sabe? Era a educação ao contrário do elogio, né? E ela sempre citava que o Paulo e o Sérgio, né, eram 2 primos que eram queridos, que eram amorosos, que filho do Laídes, da Selma, e que eu tinha que ser que nem eles, né? E aí, como eles tinham estudado na escola agrícola, a Selma, que era a mãe deles, amiga muito da minha avó e prima da minha avó, sempre dizia, olha, você tem que botar o Giovanni lá na escola agrícola, em Viamão. E aí, de tanto eles insistirem, o pai disse, não, mas é lá que eu vou levar esse guri. E meu pai me levou para fazer a prova lá do que tinha naquela época. E dali em diante eu fui sozinho, cheguei na escola sozinho, me deram um apelido de comissário, tomei trote 6 meses, na escola agrícola tinha o trote, né? Se fosse hoje, eu acho que as pessoas seriam todas presas, né? Porque era um jeito, naquele momento, de educar, e acabei aprendendo na marra, né? Porque a gente não tinha opção, não tinha família perto, você tinha que sobreviver naquele meio. Então a escola agrícola para mim foi uma verdadeira escola, onde nós aprendemos, em primeiro lugar, a ser gente, né? A ser humilde, porque você tinha que se arrastar igual qualquer outro lá. Não tinha essa história de meu paizinho está aqui, minha mãezinha está aqui, vem me proteger. Uma escola diferente, uma história dos ranchos também, uma escola diferenciada aí, tá? A gente fazia teste nos ranchos, passava 6 meses fazendo teste, e o teste qual era? É ir para o rancho fazer comida, fazer café, limpar o chão, limpar em roda do rancho, deixar tudo bonito para o veterano chegar. E o veterano era aquele que já tinha mais de 6 meses, mais de ano de escola. E eu também depois fui veterano. Eu pude fazer a mesma coisa depois com os outros. Então eu aprendi a humildade na escola agrícola, porque lá não tem filhinho de papai, não tinha que era diferenciado. Então você tinha que aprender, a gente levantava de madrugada e além de estudar, também aprendia. Então tinha muito discurso. Então um dos discursos que mais a gente fazia no tempo do trote era a importância da minhoca na fabricação do asfalto, que não tem nada a ver, mas que a gente tinha que fazer uma tese sobre isso. Então a gente provava que a minhoca era fundamental na fabricação do asfalto. Então essas coisas, a criatividade é uma coisa sempre que me moveu muito. Eu sempre gostei de ser bonzinho e ser diferente. Ser bonzinho porque a minha mãe e meu pai, quando eu era criança, me ensinavam a dar a bênção. A bênção para o tio, a bênção para a tia, a bênção para o vô, a bênção para a avó, a bênção para o pai, para a mãe, e nunca chamar de tu, sempre de senhor. Né? Essa história de tu, ali começou a decadência da hierarquia na família. Então, o senhor é a pessoa superior, hierarquicamente mais que você. Então, eu era daqueles que seguia à risca. Até quando iam me surrar, né, porque eu aprendi no psicolaço, eu ia em direção ao opressor, porque me diziam que eu apanharia mais se eu corresse. Né? O meu irmão já corria e não apanhava depois, porque passava a raiva. E aí
não apanhavam. Mas eu era obediente e ia até em direção achando que eu ia apanhar menos, porque eu estava sendo desobediente. Então, aprendi a obediência, aprendi a hierarquia, aprendi que o bem é muito mais importante, muito melhor que o mal, apesar que o bem, como o próprio esse Benjamin Disraeli sempre dizia, que o bem, infelizmente, é muito acomodado, as pessoas de bem são muito acomodadas. Eu vejo hoje quantos empresários que poderiam estar na política, mas estão acomodados na sua empresa e depois reclamam que o político não faz as coisas. Em compensação, o crime organizado, com 7 anos, as crianças já estão aprendendo a ser alguém na vida, mesmo que seja pelo caminho do mal, né? Então, qual é a criança mais resistente nessa vida? É a criança que nasce já com o crime organizado ensinando o mal, ou a criança acomodada no celular, que não faz nada, que não tem iniciativa de nada, né? Eu, na verdade, fui criado no meio da vila pobre, né? Então eu vi muita gente morrer na minha frente, em briga, na guerra, né? Não tinha tanto tráfico como agora, mas tinha briga por valentia, por álcool, né? Pouca droga, mas era muito álcool. Então eu vi isso, eu vi gente morrer na minha frente, né? Ali no Fundo Quente, em Soledade. Então, eu tive que sobreviver no meio disso. Mas eu caminhei para o caminho do bem. Até porque quando eu apanhava do meu pai, eu dizia assim, eu ainda vou te orgulhar. Eu ainda vou te orgulhar. Eu ainda vou te orgulhar. Isso era dentro de mim permanente. Então, esse orgulhar era fazer o contrário do que eu deveria ser. Porque eu tinha tudo para não prestar. Eu fui criado no meio dos problemas e até das desgraças. Mas Deus sempre foi maior para mim. Eu quero ser um bom exemplo. Porque o exemplo arrasta. E é isso que eu faço todo dia. Não sei se eu sou um bom exemplo, mas pelo menos eu tento todo dia levar uma palavra de carinho, de amor, de dedicação, de autoestima, de autoajuda, de saúde, né? Pelo menos é isso que é a minha marca. Agora eu sei, eu não sou daqueles que acham que só eu estou certo. Não sei, deve ter muita gente que faz isso. Mas infelizmente o mal tem vencido o bem. E eu estou ali, correndo atrás para que, quem sabe, um dia o bem vença o mal. Nossos pais, eu também sou filho de pais italianos, né? Eles chamavam isso de correção. A gente fazia alguma coisa errada, o laço pegava, o psicolaço, né? A psicologia da época. Deputado, depois da escola agrícola, o senhor teve assim, um período muito interessante dentro do cooperativismo. Foi trabalhar como técnico agrícola numa cooperativa, foi isso? Eu saí da escola agrícola de Viamão e fui para Cotrijal, de Não Me Toque. E fui trabalhar como técnico na cooperativa, até inseminação artificial, naquela época eu fazia, porque nós implantamos, naquela época na Cotrijal, implantamos a linha de leite, primeira linha de leite da região, foi implantada ali. Depois eu fui pago pela cooperativa fazer... Cotrijal lá em Não Me Toque. Não Me Toque. Daí eu fui fazer cooperativismo, a faculdade de cooperativismo em Ijuí. Fiz vestibular. Na verdade, eu fiz vestibular em Pelotas para medicina e fiz vestibular em cooperativismo em Ijuí. E passei em Ijuí, não me preocupei mais em saber, vi na primeira lista em Pelotas que eu não tinha passado. E dali, alguns tempos depois, alguém me perguntava, escuta, tu está fazendo medicina em Pelotas? Eu disse, não, estou fazendo cooperativismo em Ijuí. Mas não, porque eu vi depois na segunda chamada que o teu nome estava lá. Então, eu acho que Deus... Apaixonou pelo cooperativismo. Aliás, tem uma história interessante na Cotrijal. O senhor andava com uma pizza pelo interior. Como é que é a história dessa pizza? É mostrando que os agricultores que eles podiam ter o próprio banco. Na realidade, quando
Aí eu assumi o setor de comunicação e educação da cooperativa, que o Adelar da Cunha saiu e veio para o Alcergues. Ele era vice-presidente e diretor de comunicação e educação da Cotrijal. Aí eu assumi esse setor na cooperativa e passei a fazer reuniões no interior, organizar os núcleos da cooperativa, eram 44 núcleos, e esses núcleos era poder da cooperativa, que eu sempre achei que o poder tem que estar na mão do povo, e na cooperativa muito mais. Então, nós organizamos esses núcleos, cada comunidade era um núcleo. Naquela época, nos anos 80, era uma revolução. Hoje todo mundo fala nisso, mas naquele tempo era algo extremamente inovador. Escrevi depois a minha tese, inclusive em Israel, ela foi baseada nesse projeto dos núcleos cooperativos, aonde nós ali discutimos tudo. Você passou um período em Israel, foi em função já da cooperativa? Como é que foi estudar em Israel, estudar cooperativismo em Israel, viver em Israel por um período? Daí eu terminei o cooperativismo em Ijuí e fui fazer uma pós-graduação. E essa pós-graduação que eu fiz na Unicinos, aqui em São Leopoldo, trabalhando na Cotrijal, sendo responsável pelo setor de comunicação e educação, aonde eu consegui aprovar que os núcleos da cooperativa elegessem um conselheiro para fazer parte da direção da cooperativa. Então foi uma revolução naquele tempo do poder, da democracia, né? Que a cooperativa fosse comandada realmente pelos seus associados. A ponto que a Cotrijal é o que é hoje. O primeiro trabalho com jovens foi o que fiz, o primeiro trabalho com mulheres na Cotrijal foi o que fiz, todos os núcleos foi eu que criei na cooperativa, a ponto que de anos depois a Cotrijal foi premiada com o Prêmio de Educação e Comunicação pela OCB. Então, e é claro que Israel foi muito importante, porque eu passei quase um ano em Israel, também eu continuava trabalhando na Cotrijal. Quando eu voltei de Israel, eles me lançaram candidato a secretário da cooperativa, e naquela época eu tinha 22, 23 anos, e eu não fiz campanha, eu não entendia nada de política, e era uma eleição política. Eu não fiz campanha porque, na verdade, eu tinha medo de perder o emprego. Então, eu fiquei na minha, e o pessoal dos núcleos que lançavam meu nome, e quando chegou na Assembleia, lançaram meu nome, e eu acabei perdendo por um voto. E também perdendo o emprego. Porque, na verdade, a direção não gostou do que aconteceu, e foi um voto só que faltou para me eleger. E, na época, o Chimitão, presidente da cooperativa, me chamou e disse assim: Cherini, o Giovanni, que eu sou conhecido no Metoque como Giovanni. Ô Giovanni, infelizmente você não tem mais ambiente para ficar aqui. Aí eu disse: olha, isso eu já sabia. Agora eu só quero que você me dê uns dias para eu arrumar emprego em outro lugar, para eu poder sair daqui numa boa, porque não vou levar mágoa nenhuma, saio de cabeça erguida. Claro que eu tinha uma causa trabalhista fantástica, eu trabalhava sábado, domingo, de noite, né? E os advogados tudo me aconselhando: entra na justiça. E eu disse: não, eu pedi com meu pai que a gente não gospe aonde a gente não despreza aonde a gente viveu. E graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz. Aí fui trabalhar na Coagrisol de Soledade. Mas antes teve uma passagem na França. Ainda foi trabalhando na Cotrijal, não? Não. Daí eu fui para a Coagrisol de Soledade. Mas antes de estar ainda na Cotrijal, tem a história do banco. Então não foi o sim, o banco foi em 81. Nos anos 80, nós fizemos reuniões no interior. Eu convidei o grande pensador do cooperativo de crédito, Mário Krug Guimarães, que ele era um ex-funcionário do Banco do Brasil. Você é vivo ainda, não? Não, falecido. E ele saiu do Banco do Brasil e disse que o grande caminho do cooperativismo era reabilitar, era revitalizar aquilo que o padre Teodoro Amistad tinha feito em 1902 em Nova Petrópolis, que era a criação das cooperativas de crédito, que eram as caixas de crédito, o Raiffeisen, que era o sistema alemão, e que nós tínhamos que reabilitar isso. E eu comecei a convidar
como eu sempre fui um inovador, nunca me contentei na mesmice, eu sempre digo que a vida é tão curta para ser pequena, ou pequena para ser tão curta. A vida é curta para ser pequena, então a gente tem que todo dia inovar, e aí eu convidei o Mário Guimarães e nós fizemos na verdade era um queijo. Exato. Né? Era um queijo. Pix, era um queijo. É um queijo, que a gente dividia esse queijo em partes, e a menor parte era do agricultor, que ele vendia o produto, 10% ficava com ele, 63% ficava para o banco e para a indústria, e o restante, 20 e poucos por cento, ia para a indústria de insumos. Então, os insumos levavam uma grande parte, o banco e as indústrias que recebiam os produtos, o resto, e 10% o máximo, ficava com o agricultor. E eu disse assim, se é 63%, o agricultor tem que ser dono de banco. E nós começamos a fazer, nos núcleos da cooperativa, a possibilidade, aí nós criamos a Credijal, que inclusive eu estou lá na fotografia, e era 28 tecelões, baseado em Rochdale, na Inglaterra, onde foi criado o cooperativismo, em 1844, então, onde foi criado a primeira cooperativa no mundo, pelo menos registrada, e nós tínhamos que fazer teriam que ser os 28 tecelões. Eu me lembro até a jaqueta que eu estava, uma jaqueta marrom, né? Era frio quando nós criamos, foi dia 21, ou 22, bem pertinho do meu aniversário, se não me engano, 21 ou 22 de junho de 1981 ou 82, agora, mas foi nesse período, a ponto que cada vez que tem meu aniversário, eu me lembro do aniversário da cooperativa que eu escrevi a ata da criação, né? Lá junto com o Ney Mânica, que foi o primeiro gerente da cooperativa de crédito, junto com o Chimitão, né? Que foi o primeiro presidente da Credijal. Depois que o Chardon assumiu todo esse sistema, Ademar Chardon, que era um discípulo do Mário Cruz Guimarães, e que depois, infelizmente, negou muitas coisas do Mário Cruz Guimarães, quis ser ele o grande cara, e ele é um grande cara, não tenho dúvida, e ele montou um sistema onde houve uma briga, com São Paulo e Minas Gerais, e aí acabou criando o Sicredi, e em Minas Gerais criaram o Sicob, que o Sicob hoje é muito maior que o Sicredi. Aliás, hoje o Sicob é o maior banco do Brasil, no Brasil. Foi por uma briga de 2 dirigentes. Era para ter sido uma cooperativa só de crédito no Brasil. Mas são as coisas que o cooperativismo, às vezes, teria que dar a explicação. Se é cooperação, todos deveriam cooperar na mesma direção. Mas o ser humano é assim. E aí, negou-se muitos anos o Mário Cruz Guimarães, porque o Mário Cruz Guimarães não queria esse sistema que está aí. Na verdade, ele queria um sistema por setor, como eram as cooperativas e são as cooperativas alemãs, que são no sistema Raiffeisen. Então, qual é o sistema Raiffeisen? O Raiffeisen você vai ter uma cooperativa para os técnicos agrícolas, você vai ter uma cooperativa de crédito para os agricultores, você vai ter uma cooperativa para os empresários. O que o Sicredi fez com esse sistema? Talvez com essa ânsia de ser grande. Que a grandeza do cooperativismo é a distribuição das sobras para os associados. Essa é a grandeza. E não a sua pujança em si, a sua riqueza e seu patrimônio. Aí o que aconteceu? Eles criaram o sistema Lusati, que é o sistema italiano, onde todo mundo entra. Não importa a profissão, a função, a empresa, se é agricultor ou não. Então perdeu-se um pouco aquela história lá de trás, que foi criado dentro das cooperativas de produção. Por exemplo, não me toque a Credijal, em Colorado a Credicol, em Soledade, junto com a Agrisol, que era a cooperativa, foi criado, agora eu esqueci, a Credisol, não estou me lembrando agora qual era o nome mas cada cooperativa de produção criou para depois ter o sistema Sicredi. Então eu tenho o privilégio, o prazer de dizer, eu ajudei a escrever a primeira ata e fui para o interior pregar
a cooperativa de crédito, aquela que realmente distribui através dos associados a riqueza que ela gera, né? Então, é nesse sentido que eu defendo o cooperativismo. O cooperativismo tem que dar retorno para os associados. Então, cada vez que passa na frente de uma agência de crédito, tem um sentimento, ó, isso aqui eu ajudei a construir, é isso? Com toda certeza. As cooperativas de crédito, muita gente não lembra mais, mas não importa. O importante é a gente lembrar o que a gente fez, o que a gente continua fazendo. Quando falo em cooperativa, para mim não precisa me pedir apoio. Eu faço isso por filosofia de vida. Porque eu optei em fazer cooperativismo, em estudar cooperativismo em Israel, em estudar cooperativismo na França, estudei os GAEC, os Kumar. Na França tem 2 tipos de cooperativa, em Israel tem 3 tipos de cooperativa. Israel tem os Moshav Evidim, Moshav Shitufi, que são sistemas diferentes de cooperativa. A cooperativa que integra tudo e a cooperativa que integra uma parte. A cooperativa que integra tudo planta, colhe tudo coletivo. A cooperativa que integra uma parte, cada um tem o seu pedaço de chão e comercializa a produção para os seus associados para se vender de forma conjunta, comprar de forma conjunta, porque aí você tem o custo-benefício, a economia de escala chamada. Eu sei, ele está aqui, eu só falo muito, é apaixonado cooperativismo, sócio de várias cooperativas. Se não me engano, foi o presidente da segunda frente parlamentar que é a Assembleia Legislativa, na época, a Frencop estadual. Nós criamos a Frencop na Assembleia. Isso, exatamente. A criação da Frencop da Assembleia foi nós que criamos, né, Beto? Porque já existia a nível nacional. Mas esse estadual, depois nós andamos no Brasil inteiro sugerindo para que as Assembleias Legislativas criassem as Frencops municipais. E nós tivemos muitos avanços. Podemos dizer, por exemplo, que a Cotravipa está viva por um dos motivos é que nós criamos na Assembleia a Frencop e na Câmara de Vereadores também foi criado a Frencop. Então, a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo. Então, eu acredito muito nesse sistema, porque a ponto que depois eu fui presidente da Assembleia e o nosso lema foi esse, cooperação. O Rio Grande acima das diferenças. O Rio Grande acima das diferenças. Deputado, o senhor falou muito, deu como exemplo, inspirador, o padre Amistad. Fala um pouquinho dele, que hoje ele é patrono do cooperativismo graças a uma lei de sua autoria aqui no estado do Rio Grande do Sul. O padre Teodoro Amistad foi um padre jesuíta que andou em toda essa região de Nova Petrópolis, inclusive agora nós estamos recuperando, inclusive eu consegui R$900 mil para o município de Pareci Novo, para recuperar onde o padre Teodoro pregou, onde tinha ali a formação de padres jesuítas, né? E o seminário de Pareci Novo. Mas ele andava no lombo de uma mula, né? E ele andou até lá por São José do Herval, aquela região toda ali, não ficou só Gramado, Canela, Nova Petrópolis, toda essa região, ele andou e formava caixas rurais, porque naquele tempo não tinha banco, não existia banco. Eram caixas rurais, porque as pessoas guardavam o dinheiro em casa, literalmente no colchão, né? E aí ele criou essas caixas, e aí fazia esse caixa, tudo empiricamente, mas os agricultores tinham mais possibilidades, né, de comprar, de vender, através desse sistema, a ponto que Nova Petrópolis é, com certeza, a sede onde viveu Teodoro Amistad, porque os padres jesuítas sempre estudavam muito, né? Sempre foram padres muito estudiosos, ao ponto que nós temos os 7 povos das missões, né? Tem uma vinculação muito grande com os padres jesuítas. Então, aonde passou um padre jesuíta, com certeza passou a sabedoria, o conhecimento, a novidade, a criatividade. Foi o que esse padre, né, fez, a ponto que a única pós-graduação em cooperativismo que nós tivemos lá atrás, que eu fiz, foi na Unicinos, que também foi criada por padres jesuítas, né? A nossa Unicinos de São Leopoldo. Só para as pessoas que nos assistem saber, tem uma curiosidade aí. Deputado como presidente da Frente Parlamentar, ele liderou um abaixo-assinado para a beatificação do padre Teodoro Amistad. Essa assinatura foram coletadas e enviadas para Roma. Deputado, voltando um pouquinho,
lá para sua história ainda de técnico. Conte um pouquinho a sua passagem como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade. Pois é, esse foi um desvio de percurso na minha vida. Como é que isso aconteceu? Um desvio de percurso, porque... E olha, o desvio de percurso a gente sempre tem que valorizar, porque no meio dos problemas sempre tem a solução. No meio dos problemas sempre estão as grandes oportunidades da minha, da tua e da vida de cada pessoa. Né? Sempre digo, nunca... Aliás, todo político devia correr atrás de problemas, porque ali no meio está uma grande oportunidade. E eu tinha ido para Israel, tinha ido para a França, e o meu pai tinha um pouco de terra, na época tinha 100 e poucos hectares de terra, terras boas, e eu voltei da França e... Na França, voltando para a França, tem uma passagem sua na França de ter um encontro com o Papa da época, foi nesse período? Não, não. Ah, foi antes, foi na ida para Israel. Foi na ida para Israel. Para Israel que eu tive a oportunidade, a primeira vez, de fazer as 3 coisas que eu escrevi, né? Com 12 anos eu escrevi que eu ia ser político, era prefeito de Soledade, né? Que eu não fui ainda. Ir para Israel e visitar o Papa João Paulo II, porque o Papa João Paulo II eu sempre tive uma admiração muito especial, porque para mim foi um dos papas mais políticos que nós tivemos. E como católico, como a minha mãe era ministra da Eucaristia, então eu tinha muita influência dentro da igreja, ela fazia eu ler a Bíblia, e eu acabei escrevendo isso e acabei depois fazendo na passagem minha de retorno de Israel. Mas a minha passagem na França, eu fui terminar minha especialização em economia rural. Então, na verdade, eu escrevi sobre a soja, como que era a economia da soja que chegava na França. Até era uma crítica minha, que as vacas da França se alimentavam melhor do que muitos brasileiros, porque nós vendíamos soja para alimentar as vacas da França. Então, eu tive a oportunidade de morar em Paris e ir para aquela região de Mayenne, Rennes, ali toda aquela região do sudeste da França, que pertence mais ao mar Mediterrâneo, ali, aquela região. E ali onde chegava, praticamente naquele porto onde chegava a soja. Mas eu vivia nas propriedades rurais dos agricultores, e eu vi lá que eles, por exemplo, eles tomam, o pessoal fala muito em vinho, né? Mas eles fazem muita champanhe. A bebida deles preferida, na verdade, na família é a champanhe. Então eles fazem champanhe familiar para tomar nas propriedades. Então eu convivi com eles e tive um pouco no início de sofrimento para falar em francês, acabei fazendo uns cursos lá e no final tive uma grande vitória, né? Encontrei uma irmã no aeroporto e comecei a falar em francês. Ela disse assim, como tu fala bem francês? Eu disse, puxa, repete, por favor. Porque a gente chega num lugar, ainda mais francês, que naquela época, o francês, eles achavam que eles eram dono do mundo. Tinham certeza que eram dono do mundo. Eles achavam que todo mundo devia falar francês. A ponto que se tu chegasse na rua pedir uma informação, je ne sais pas. Je ne sais pas, não sei, te vira. Né? A ponto que a França evoluiu muito em relação ao turismo. A ponto que hoje é o país que mais recebe turista no mundo. Né? Ninguém mais bate Paris em relação a receber turistas. Mas naquele tempo eles eram muito grossos. Né? Aquela história do francês que é educado. Ele era educado aqui no cotovelaço. Né? Então tu tinha que saber falar francês. Não adiantava, você vai em inglês, não sei o quê. Então eu tive que fazer um esforço muito grande para me comunicar e para as propriedades rurais deles e entender um pouco o cooperativismo deles, que eles têm cooperativas de máquina, cooperativas de terra, que são os GAEC, os CUMA, e como nós depois tentamos implantar aqui os condomínios rurais, que inclusive eu coordenei no Estado, no governo Colares, a questão dos condomínios rurais. Então eu carrego isso, as próprias agrovilas, né? Eu imagino, e até agora tratando da questão do programa de governo, eu imagino, eu vi em Bagé foi o único lugar que tentou fazer isso, mas não finalizou, que é fazer agrovilas, que seriam as
os rururbanos, né? Os assentamentos rururbanos, né? Aliás, tem uma lei sua, estadual, de sua autoria, que prevê isso, assentamentos rururbanos, até 0,5 hectares, mais ou menos, próximo às grandes cidades, cinturões das cidades. E a gente já, nesses tantos anos, né, Beto, de mandato. Mas, deputado, essa passagem por Roma com o encontro com o Papa, isso estava agendado? Como é que isso aconteceu? Pois é, Beto, eu levei uma carta na época do Cunha, do Adelar da Cunha, que eu era representante dos jovens do Brasil. Imagina, né? Representante dos jovens. Aí eu cheguei em Roma, no Vaticano, e eu cheguei e me apresentei. E passar para 10 guardas, imagina, um piá, um jovem, né? E aí foi, eu passei um dia, 2 dias, encontrei um casal maravilhoso que ficaram meus amigos aqui do Uruguai. E naquele tempo lá, quando eu encontrava alguém da Argentina, do Uruguai, era que nem encontrar alguém aqui, né? De Maquiné, né? Alguém aqui de Porto Alegre. Era muito, passava-se assim, ser muito familiar. Mas me ajudaram muito, eu fui para uma pensão e todo dia eu ia lá. Né? Eu sempre aprendi com a persistência, né? Eu ia lá, me apresentava, aquela carta ela estava toda amassada. Ele disse, só que eu só quero que vocês digam para o Papa que eu represento os jovens do Brasil, eu preciso bater uma foto com ele, fazer um, né? E aí, lá pelas tantas, acho que foi no 3º, 4º dia, eles disseram, não, o Papa vai te receber. E aí fui recebido pelo Papa, e aí ele disse, que o futuro do Brasil estava nas minhas mãos, aquelas coisas esses chavões, né, que nos incentiva, nos apoia. E esse Papa foi o Papa que disse que a forma da gente ajudar a fazer caridade no mundo, ele sempre repetia isso, fazer caridade no mundo é ou pela religião ou pela política. E eu sempre pensei em fazer caridade. E a política é a melhor forma que tem de fazer isso. Se você não tem esse instrumento, você não pode ajudar as pessoas que nós ajudamos. Lógico que alguém poderia dizer aí, pessoa mal intencionada, poderia dizer assim, mas tu faz isso com dinheiro público, sim. Mas nós podemos fazer o bem de qualquer forma. Agora, quem tem um instrumento para fazer caridade, ajudar as pessoas, é quem está na política, porque ele recebe recurso público para fazer isso. Então, eu acho que só que tem muita gente que tem todo esse recurso e só pensa em si, no seu umbigo. Então, foi um momento... Deu certo. Deu certo, né? E depois eu tive a segunda vez, né? Claro. A segunda vez, daí foi quando nós criamos o grupo parlamentar católico na Assembleia Legislativa com o nosso bispo, arcebispo Dom Antônio Cheuich. Sumidade, Dom Antônio Cheuich, meu grande amigo, meu eleitor, né? Foi meu eleitor, tive o privilégio de receber o voto do Antônio Cheuich. E aí ele nos levou para o Papa, inclusive aquela foto, ela está em muitas casas hoje. Né? As fotos do meu encontro com o Papa. Um cartão postal. Um cartão postal que a gente fez com o Papa João Paulo II. Então, a gente tem muita história para contar. Mas hoje, Beto, eu acho que contamos demais. Já contamos demais? Olha isso que nós estamos só no início, tá? Imagina, nós vamos chegar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Solidários, que ele ainda não relatou como é que... Pois foram duas... Eu decidi, então, que eu não ia mais trabalhar fora, que eu ia cuidar da nossa propriedade rural. E eu estava lá, na casa do meu pai, no interior, na época de Soledade, que é o Mormaço, e veio o Hélio Borba Rocha, seu Telmo Almeida, me convidar para ir numa reunião do sindicato Soledade. E que era a grande oportunidade que eu tinha para ser presidente do sindicato. Eu disse, mas eu nunca lidei com o sindicato, eu sou cooperativista, trabalho em cooperativa, meu caminho sempre foi esse. Eu escolhi, não, tu tem que ir na reunião. Aí eu fui na reunião e virei presidente do sindicato. Acabei tendo 2 mandatos e, claro, construindo a minha vida política. Então, eu devo muito ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade, a minha base política para que eu pudesse me eleger
não a primeira Foram vez. quantos mandatos ali? Dois mandatos? 6 anos. 6 anos, e nesse período que a trabalhadora rural conseguiu conquistar a aposentadoria. O agricultor ganhava meio salário mínimo. É. Durante esse meu período de 6 anos, eu assinei a primeira aposentadoria rural de salário integral e a primeira aposentadoria rural para a mulher de também salário integral. E o sindicato então foi a base para entrar na política? A base, o sindicato me ajudou muito. Eu fui coordenador regional de 14 municípios, aí eu conheci mais profundamente Passo Fundo, Tapejara, Casca, Serafina Correia, era 14 municípios que o sindicato coordenava, eu coordenei a região e lançamos um desafio. Os sindicatos deviam ter políticos e candidatos. Como eu carregava sempre aquela ideia de que meu pai queria que eu fosse político pelas mãos calejadas, eu comecei a minha vida política, logicamente defendendo as pessoas da mão calejada. Nunca mais esqueci, vou continuar fazendo isso, apesar de todos os avanços que nós temos hoje na agricultura, graças também ao que nós ajudamos a fazer, porque não valia nada a produção. Meu pai fazia 25 quilômetros de carroça, levando cachaça, que tinha alambique, levando galinha, porco, e voltava para casa com um saco de farinha e um saco de sal. Não valia nada a produção. Graças a Deus, com todos os avanços que nós ajudamos a fazer, que eu considero que os meus mandatos ajudaram a fazer isso, hoje a agricultura tem valor, o agricultor tem valor e a produção do agricultor tem valor. Então, Beto, esses dias eu contava um pouquinho de história lá na tua terra, vendo aquele que já está com mais de 1 milhão. Lá em Maquiné. Maquiné, com mais de 1 milhão de acessos aí, contando um pouquinho da história da carroça, do breque da carroça, e também uma da trilhadeira, né? Depois que inventaram o debulhador de milho, né, Beto? Não existe mais nada. Foi a tecnologia que levou o homem à lua. Depois do debulhador de milho é que surgiu o Santos Dumont, né? Que conseguiu fazer o avião ser mais pesado que o ar e poder voar pelo mundo afora. Vai ver, deputado, nós temos que ver que a nossa produção, se vai ter um intervalo ou não, mas... Nós temos que ir encerrando. Porque a partir desse caso tem a caminhada política. Então fica para um outro momento, então, toda essa sua trajetória política de a não reeleição, a eleição e a chegada até onde o senhor se encontra hoje. Eu quero só dizer a todos que estão nos acompanhando, Beto, que o meu cérebro não é um cérebro lógico. Meu cérebro é ilógico. Então, se ele é ilógico, nós vamos contar por partes. Nós não vamos nós não vamos contar assim, vamos contar fatos, né? Que eu tenho muita dificuldade cronológica de dizer primeiro foi isso, depois foi aquilo. O meu cérebro é um turbilhão o tempo todo, né? Então, tem coisas às vezes que foi antes, outras depois, mas o importante, na verdade, é a gente dizer uma coisa para quem nos acompanha. Nunca seja acomodado. Nunca seja morno, porque Deus vomitará os mornos. Nós precisamos ser quente, forte, levantar de manhã cedo, querendo mais alguma coisa nessa vida, porque o bem tem que vencer o mal. E eu vou repetir o que eu falei no começo. Benjamin Disraeli, um inglês, filósofo, escritor, ele sempre disse que se os bons não entrarem na política, os corruptos tomarão conta. Serão governados pelos maus. Se os bons não se apresentarem, os maus vão comandar. O que acontece no mundo de hoje? As crianças com 7 anos estão já treinadas vendendo drogas, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, aprendendo pelo caminho do mal. Mas está aprendendo. Ter hierarquia, ter função, ter objetivos, pelo mal. E os nossos filhos da classe média, o que estão fazendo? Sentado no sofá, olhando o celular e querendo vida boa, querendo vida fácil. Vida fácil não existe. Não existe vida fácil. Quem quer vida fácil? Se a vida é tão curta, vivemos 75 anos em média. Se a vida é tão curta, não pode ser pequena a vida das pessoas. Até porque é o seguinte,
25 anos a gente passa se preparando. Os outros 25 a gente passa com toda a força. E depois dos 50 nós vamos desembarcando, vamos check-out. Vamos desembarcando dessa vida. Né? E com 65 nós botamos o café da manhã, e o café da manhã tem mais remédio do que o próprio café. Então a vida é muito curta para ser pequena. Nós precisamos sair da toca, sair de debaixo da mesa, sair um pouco do celular, sair um pouco do sofá e fazer com que o bem vença o mal. E é por isso que eu apoio o presidente Bolsonaro, que eu apoio o Onyx Lorenzoni, que eu apoio o Mourão e que eu estou nessa luta, porque eu acredito. Eles não são as pessoas perfeitas, nem eu sou. Mas a perfeição diz que é só quando a gente morre que a gente é perfeito. Enquanto a gente não morrer, nós somos imperfeitos. Somos seres pedra bruta. Temos que ser lapidados todo dia. Espero que você vire uma joia e não uma bijuteria. Somos eternos aprendizes. Então encerramos aqui o nosso primeiro podcast de muitos, o deputado federal Giovanni Cherini, um pouquinho da sua história, né? Ainda não chegamos na parte política, fica com uma próxima oportunidade.